Quem aí se amarra nos espíritos e demônios dos animes e jogos japoneses, olha, se prepara. Hoje a gente vai viajar mais de 1000 anos no tempo para descobrir a origem de tudo isso num livro que, sério, mudou a história. Bora mergulhar nisso? Fica a pergunta, né? De onde veio todo esse universo mágico? Onde é que tá a certidão de nascimento dele? A resposta, olha, não tá num mangá moderno, não. Tá num texto super antigo, escrito muito, mas muito antes da Era dos Samurais. Então, para a gente encontrar essa origem, primeiro a gente precisa entender o mundo em que essas histórias nasceram. Como é que era o Japão daquela época? Pensa num Japão bem diferente do que a gente conhece hoje. Um lugar sem os famosos guerreiros samurais. Era uma terra selvagem, sabe? Muitas vezes meio sombria, misteriosa e governada por uma elite bem pequena e fechada. A sociedade era dividida de uma forma absurda. De um lado, você tinha os aristocratas vivendo no maior luxo, totalmente isolados. Do outro, 90% da população. Gente que morava em vilas de terra batida, cercada por uma natureza que parecia cheia de magia e, claro, de perigos. E a espiritualidade dessa época era uma mistura fascinante. Tinha o Shintoísmo, que é a religião nativa, que via deuses e espíritos em tudo, nas árvores, nas pedras, nos animais. E aí chegou o budismo, trazendo ideias de reencarnação, paraíso e, principalmente, karma. Essa mistura criou uma visão de mundo em que o sobrenatural era, assim, parte do dia a dia. E foi nesse cenário que um monge de baixo escalão chamado Kyokai começou a viajar de vila em vila ouvindo as histórias que o povo contava. Ele juntou tudo isso num livro chamado Nihon Ryoiki, que acabou sendo o primeiro registro dos medos, dos milagres e da imaginação do povo japonês. A verdadeira voz do povo. Tá, mas qual era a mensagem principal que conectava todas essas histórias fantásticas? Era um conceito bem poderoso e que todo mundo consegue entender. O ponto central aqui é a ideia de karma. Basicamente, ação e reação. No mundo do Nihon Ryoiki, nada acontece por acaso. A moralidade é super direta. Toda a bondade retorna e toda a crueldade também. No fim das contas, aquilo que se faz para os outros se está fazendo para si mesmo. Simples assim. E para entender como essa lei funcionava na prática, não tem exemplo melhor do que um conto sobre compaixão, gratidão e um exército que ninguém esperava. A história começa com uma coisinha simples. Um homem vê uma cobra prestes a comer um sapo e, por bondade, salva o sapo. Só que isso deixa a cobra furiosa e ela jura vingança. Anos se passam e a ameaça se torna real. A cobra, agora um monstro gigante, volta para devorar a filha do homem. Quando tudo parece perdido, acontece uma coisa inacreditável. Milhares de caranguejos simplesmente brotam das paredes, atacam o demônio e salvam a garota. E só aí que o pai entende tudo. O sapo que ele salvou era uma divindade e aquele pequeno ato de compaixão tinha criado um exército de aliados que nunca o esqueceram. Essa citação, ela resume perfeitamente a alma do livro. Quer dizer, o nosso corpo é temporário, mas as nossas ações, sejam elas de bondade ou de crueldade, ecoam pela eternidade, sabe? Elas moldam o universo ao nosso redor. Certo. Mas o que faz com que esse livro, escrito há 1200 anos, seja uma obra tão importante até hoje? O legado do livro se apoia em 3 pilares. Primeiro, é o berço da mitologia pop japonesa. Quase todo yokai que a gente conhece hoje tem uma raiz ali. Segundo, é uma celebração da gratidão, mostrando que a compaixão sempre volta. E terceiro, é uma literatura de esperança. Ela promete que vai haver justiça num mundo que muitas vezes parecia bem injusto. Ok, mas por que a gente deveria se importar com essas histórias antigas no nosso mundo moderno cheio de tecnologia? É que esse livro nos lembra de uma coisa que a gente esquece direto. A gente faz parte de uma teia invisível de vida. Nossas ações, por menores que pareçam, têm um impacto que vai muito além de nós mesmos, afetando o mundo ao redor de jeitos que a gente nem sempre consegue enxergar. E tem mais. Se a gente quer entender de verdade a cultura japonesa, desde o respeito profundo que eles têm pela natureza, até essa fascinação por histórias de espíritos, a gente tem que voltar para a fonte. O Nihon Ryoiki é o ponto de partida de tudo isso. É o começo da conversa. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história do caranguejo e o sapo começou com um único gesto de bondade, com a menor das criaturas. Então fica a pergunta: que pequeno ato de compaixão hoje poderia mudar o nosso mundo amanhã?